Olá, gente. Aqui é a Bruna Britt, mais uma live. Hoje nós vamos conversar agora com a Samara Aguilar. Ela é presidente do Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, claro, esposa do nosso prefeito Aguilar Júnior, e também é administradora, pedagoga e essas milhões de outras tarefas que a gente assume na vida e principalmente depois de ser mãe. Então, bem-vinda, Samara. Queria que você aí falasse um pouquinho das ações do Fundo Social de Solidariedade, principalmente nessa época de pandemia, se a solidariedade aumentou e como que está o andamento lá dos projetos. Oi, Bruna, boa tarde. Olá a todos que nos acompanham. Bom, temos trabalhado aí num revezamento, um pouco à distância, em casa, um pouco presencial. A equipe do Fundo Social continua trabalhando incansavelmente. Numa época de pandemia que foi, todo mundo foi pego de surpresa, né? Na verdade, veio sem avisar. Diferente, por exemplo, de um período de chuvas que a gente se prepara, que a gente se organiza, né? Uma época de pandemia, se há 3 meses atrás alguém dissesse para a gente que hoje nós estaríamos nessa condição, nós diríamos que não, que de maneira nenhuma. Mas, enfim, é, temos, temos pessoas, temos uma população extremamente participativa e não está sendo diferente dessa vez. Eu costumo dizer que Caraguatatuba se mobiliza de uma forma impressionante sempre que tem alguma necessidade, né? E com a pandemia não foi diferente. Então as pessoas estão se organizando, muitas doações direcionadas ao Fundo Social, muitos grupos trabalhando de forma paralela também, mas que só vem a somar com as nossas ações. Então sempre temos aí as pessoas se mobilizando e movimentando o bem comum, né? Que é muito importante. Legal. Mas então aí explica para nós como que o fundo está ajudando, é com alimentos, com roupas. Quem quiser receber essas doações de alimentos, a cesta, tem algum critério? Vocês têm um cadastro? Qual que é o procedimento para a pessoa fazer? E roupas, enfim. Bom, as doações elas podem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social, no centro da cidade, ali bem pertinho do Banco Santander. Nós estamos nesse período agora das 8 da manhã às 2 da tarde. Alimentos, roupas são sempre muito bem-vindos, né? Nós recebemos muitas doações de cestas básicas de alguns comerciantes da cidade, de algumas instituições, muita gente mesmo ajudando, Se né? E quiser essa citar aí, pode falar. Eu vi não alguns, tem né? problema. Nós Não, recebemos. Algumas pessoas fizeram a doação e pediram para não deixar de quero. forma anônima, não querem, né? Mas de um modo geral, o SPAN doou para o Fundo Social, a LS Alimentos, o pessoal do Lions Rotary, um grupo de servidores municipais se reuniram e fizeram doação de cesta básica, de leites. O IFE vem trabalhando com a gente de uma forma muito é, direta na doação de máscaras. A Dani, uma outra empresária da cidade, também fez 70 máscaras de face, né, para doar. Ai, meu Deus, será que eu vou esquecer de alguém? E tem muito. É difícil, né? Desde que a gente começou, Vai esquecer, mas tanta vai gente se se sentir propôs a lembrado ajudar. ali. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas têm nos procurado e eu acho que isso é o mais importante. E engraçado que tem gente assim, que não tem comida em casa porque foi acometido pela crise, mas que tem lá uma máquina de costura e fala: eu posso fazer máscara para doar. Então, é um ciclo muito De bonito troca. é uma troca muito bacana. Eu tenho cada vez mais me surpreendido com isso. E de alguma forma, qualquer ação que a gente possa fazer no momento como esse, que seja um telefonema, que seja uma visita. A prefeitura também mobilizou um grupo de psicólogos para atendimento, principalmente dos profissionais da saúde. Foi uma ação também que iniciou na hora certa, porque nós, seres humanos, temos a capacidade Imagina. de resiliência, né? A gente consegue aí se adaptar às situações, mas no começo foi muito complicado, né? Muita gente acabou se desesperando com tudo isso, mas estamos aí, um dia de cada vez,
organizando, tentando manter tudo no lugar com toda essa loucura. Perfeito. Mas aí vocês estão atualizando o cadastro de famílias que vocês já tinham? Surgiu uma demanda maior devido à pandemia para receber essas cestas? Tem as famílias que são atendidas mensalmente pelos programas, né, do município. Então, essas famílias, elas continuam sendo assistidas. O Fundo Social tentou priorizar as famílias que foram diretamente acometidas pela pandemia. Então, dessas cestas que nós recebemos e nós já distribuímos aí aproximadamente 800 cestas básicas. Então, entre esse grupo, motoristas de aplicativo e taxistas, artesãos, ambulantes, motoristas de transporte escolar. Então, nós atendemos diversas categorias, grupos, né, grupos isolados aí de trabalhadores que estão impossibilitados de trabalhar por conta dessa pandemia. Então, nós tentamos atender algumas classes, alguns grupos de pessoas, exatamente, que na verdade são grupos que em períodos normais não se enquadrariam nos Nesse critérios perfil, tá? nesse perfil de atendimento, mas para esse momento houve a necessidade, então Perfeito. acontece, inclusive a própria OAB no início tinha pedido, né, para que nós atendêssemos alguns advogados, depois o próprio presidente, o presidente Dr. Felipe Tobias apontou que não houve essa necessidade por hora, então para a gente entender que realmente não é Atinge todos. atinge a todos, exatamente. Não é só a profissão, um advogado vai passar por necessidade, Vai, por pode, parou necessidade, tudo, exatamente. Então, desde então de 21 de março, que foi realmente o decreto para fechar o comércio, essa coisa toda, né? Já estamos aí mais quase 2 meses, 1 mês e meio já passamos, então 800 cestas. E aí agora a questão das máscaras. Vocês estão, como é que fala, tanto fazendo, recebendo doações, como também conta para nós essa questão. Para quem é destinada a máscara? Para todos? Para todos. Inicialmente, nós compramos uma quantidade grande de tecido e fizemos a distribuição para algumas costureiras para que elas pudessem nos auxiliar na costura dessas máscaras. Então, desde o começo, nós temos produzido lotes de máscaras. E aí logo vieram as pessoas que decidiram doar também. Então, teve gente que doou máscara, teve gente que doou a mão de obra, Avental. avental. Então, nós pegamos inicialmente as costureiras formadas pelos cursos do Fundo Social, que foram inúmeras pessoas que tiveram essa formação. Então, muitas delas se propuseram a fazer essa costura. Então, algumas doaram com, inclusive, o tecido, outras não tiveram essa mesma condição, então nós mandamos o tecido para elas costurarem e mandarem de volta para nós. Aventais, nós adquirimos uma quantidade de TNT, um TNT um pouquinho mais grosso, que ele é lavável. Mandamos toucas para a Santa Casa também, produzimos toucas não descartáveis e encaminhamos, porque, como eu disse, todo mundo foi pego muito de surpresa. Então, ninguém estava preparado para a necessidade de touca, de avental, de máscara que nós tínhamos, né? Até então, nós tínhamos uma necessidade para os profissionais da área da saúde e aí tudo dentro da normalidade. De repente, 100% da população passa a necessitar a utilização desses EPIs, então não há mercado realmente que resista. Agora, as coisas estão começando a entrar no eixo de novo, o material está começando a estar disponível no mercado, mas a gente passou um período muito complicado, porque nós não conseguíamos nem pela Secretaria de Saúde adquirir EPI. Então, nós tivemos realmente uma corrida grande para a produção, porque... E são essas famílias carentes, todos aí estão. Se hoje eu quiser ir no Fundo Social, eu posso, como é que fala, e pedir uma máscara? Tem Pode, essa pode. máscara lá. Tem essa máscara lá, nós tivemos o cuidado de fazer de tecido, da forma recomendada, certinho, colocamos a identificação do Fundo Social na parte interna da máscara, né, para que ficasse muito claro que foi uma máscara doada, e assim a gente evitar a comercialização dela.
Então, as famílias que realmente não tiverem condições, que precisarem da máscara, já que é um item tão importante de proteção, então não tem o porquê não usar. É muito importante as pessoas terem essa consciência do quanto a máscara evita o contágio, né? E lá no Fundo Social pode nos procurar lá que sem máscara ninguém vai ficar. Ótimo. E a mesma coisa do alimento, tem que fazer o cadastro no 156, é isso? Ou pode ir até o Fundo Social e fazer o cadastro? Não, Demora quanto tempo para receber? para o alimento, o cadastro tem sido feito através do 156, até porque há uma triagem dessas famílias, né? Então, a partir do momento que o cadastro é feito, leva alguns dias para análise. Isso depende muito do volume, depende muito da época, mas entre 4 e 5 dias, né? E aí essas famílias elas passam por uma triagem da assistência social para que a gente possa encaminhar o alimento. Legal. E o Fundo Social também tem esse banco de alimentos e aí continua também. Quem quiser doar, tá lá aberto para vocês receberem e repassarem para essas famílias. O Banco de Alimentos ele trabalha com alimentos perecíveis, né? Ele trabalha com as doações dos alimentos que inicialmente não estão aptos a serem comercializados, mas eles estão aptos a serem usados nem que seja na sua parcialidade. Então você pega, por exemplo, uma maçã que está batida, né? Você não pode colocar na banca para venda, mas você cortando a parte batida da maçã, você usa metade ou às vezes até mais dela. Então, o Banco de Alimentos a gente atende as instituições com essas doações que desde que o Banco de Alimentos reabriu em meados de 2017, nós já arrecadamos mais de 30 toneladas de alimentos. Muito legal, muito bacana. E os outros projetos estão aí agora em stand-by, né, do Fundo Social? Na verdade, o curso de formação, de profissionalização e de geração de renda, eles estão sim por conta da aglomeração de pessoas, que não pode acontecer. Então, a parte dos cursos, ela está temporariamente suspensa. Estamos estudando novos moldes para fazer, inclusive à distância, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida se isso funcionaria para esses cursos rápidos. Eu tenho as minhas dúvidas se isso seria realmente eficaz, por isso a gente está analisando ainda. O projeto Atender, que é o projeto de doação de roupas, ele continua, tá devagar, mas ele, para as famílias que precisam, ainda são atendidas. As mães que também participam dos projetos mensais das crianças que vão nascer, né, das mamães carentes aí, o projeto também continua, e devagarzinho a gente vai se adaptando às necessidades que vão Muito surgir. bom. Agora fala uma coisa que todo mundo quer saber, que é sobre os dados mesmo do Covid aqui em Caraguá, taxa de ocupação do hospital, continua, não está ainda, como é que fala, cheio, a média é o quê? 65, 75% de ocupação. De leitos de UTI, mais ou menos 65%, varia um pouquinho para mais, para menos. Caraguatatuba se estruturou desde o começo, né? Nós temos esse trabalho sendo desenvolvido desde que recebemos aí alguns alertas sobre essa pandemia. Não só agora para a pandemia, né? Mas a cidade nos últimos 3 anos vem se estruturando muito bem, principalmente na área da saúde, né? Se nós pensarmos hoje as UBSs que foram criadas na Zona Norte e na Zona Sul, hoje, em tempos de pandemia, sem esse apoio nos bairros, tudo estaria realmente muito mais difícil, né? Então, hoje, é por isso que a gente pede para a população continuar se cuidando, continuar se preservando. E dentre tudo que a gente pode fazer hoje, eu acho que o mais importante, o mais essencial é o uso de máscara. É E uma ficar forma, em casa, né? Evitar é, sair, né? o quanto mais puder evitar, é o mais Mas só indicado. lembrando, né? Tem um hospital, mas também tem a UPA aqui central, que tá só para o Covid, tem também a Exatamente. região norte e tem na região sul, e os leitos separados, né? Só para quem tá Para com, quem com com suspeitas, quadro né? de Covid, exatamente. Então, esses leitos eles foram criados a mais aqui na região central, na UPA da região central, com atendimento específico para Covid. As outras especialidades foram transferidas ali para o prédio ao lado, exatamente para tentar trabalhar esse isolamento. E agora continuar aí nesse trabalho de
de vencer essa pandemia, esse vírus. E como que você está vencendo ela dentro de casa? É a parte mais difícil. A parte mais difícil. Esses Com dias as eu estava meninas, né? Esses dias eu estava conversando, eu estava numa live com outro grupo de mães, inclusive, e aí uma colocou lá: posso fazer uma pergunta? Você surta? Eu falei: surta, claro. Como não surtar, né? O dia todo, quase dentro de casa. Quase o dia todo dentro de Você tem casa. aí a Ana Luísa de 9, a Giovana de 7. Como que tá aí de manhã? Tem uma rotina para estudar? Como que tá? Elas estão É, bem, porque as crianças também estão, né? Às vezes tem umas crises, chora sem parar, aí depois volta. não, elas são maiorzinhas, né? Então já dá para terceirizar um pouco, elas estão ajudando muito nas atividades em casa. Nesse período, esses dias elas estão sem aula, a escola deu férias nesse período, mas elas fizeram um pouco de estudo em casa, né? Se deram super bem, a Ana Luísa mais velha acaba se virando de forma praticamente independente. A Giovana exige um pouquinho mais de acompanhamento, mas elas de vez em quando tem que sentar todo mundo, respirar e bater um papo, porque tem hora E o que que vocês estão tem fazendo? É hora que dá ruim. Netflix? Como é que falei isso? Que daí não É, adianta mais cozinhar, estudar, inventar, não. enfim, dançar. Tem que o que que vocês estão fazendo de diferente aí? A gente tem tentado fazer algumas trocas, assim, né? Então, por exemplo, ao invés de assistir qualquer coisa na televisão, vamos assistir um vídeo direcionado, um vídeo que fale sobre animais, um vídeo que fale sobre o sistema solar, um jogo. Como eu tenho as duas numa idade muito próxima, então é possível alguns jogos elas conseguem fazer juntas. E a gente tem um tempo determinado para o uso do eletrônico, né? Então, passou esse tempo por dia e acabou. Tem que arrumar outra atividade para fazer. Mas também por ser duas, acaba facilitando, uma faz companhia para a outra. De vez em quando saem os arranca-rabo, a gente interfere e tudo se resolve. E é isso mesmo. E aí, alguns dias você, como é que fala? Continua com a sua atividade aí no fundo social, né? Eu tenho ido menos, a equipe tem trabalhado lá de forma integral. Eu vou coordenando as atividades na distância à medida do possível, né? Mas acaba sendo inevitável. E aí, quando eu chego em casa, todo aquele cuidado de já na entrada separar a roupa, ir direto para o banho, higienizar o corpo todo e já deixar a roupa separada para depois aí me aproximar das meninas. Então, a gente tenta aí de todas as formas se prevenir e cuidar da família também, né? É isso que eu ia falar. E aí agora, e com o nosso prefeito? Ele deve estar bastante cansado, porque não para. Não E para. aí, como que é isso? Ele chega à noite e aí para, conversa, consegue soltar um pouco. Como é isso? Não muito, coitado, não muito. Ele também, quando chega em casa, tem todo esse cuidado, né, da roupa, enfim. E aí ele senta lá no cantinho dele do sofá e pega telefone e continua trabalhando de casa. Enfim, tá uma rotina muito puxada, mas de qualquer forma a gente não pode deixar de ser grato pela oportunidade de fazer algo a mais nessa época tão difícil, tão delicada para todo mundo, né? Então, os desafios estão aí. Eu acredito muito que se nós estamos hoje nessa posição é porque Deus realmente nos confiou isso e o Júnior não tem deixado a desejar em nada, ele tem se virado muito, ele tem corrido todo o tempo buscando alternativas não só para a saúde, como para a economia também, que é uma Então, preocupação muito grande. o que eu tenho visto aí, na verdade, o decreto do governador até 31 de maio, e não podemos dizer assim, como é que fala? Quando que o comércio volta? Como é que fala? Mesmo que aos pouquinhos, escolas, não temos, né, previsão, tem que ver o andamento da pandemia, é isso? Exatamente. Pelo menos por hora, continua mantido o decreto, né, de isolamento e de funcionamento apenas das atividades essenciais. E aí, buscando alternativas nesse meio tempo para a gente, de alguma forma, não deixar a cidade parar, né? E o Júnior tem feito isso com
com muita responsabilidade, tem envolvido os comerciantes, as associações, estudado muito o que vem acontecendo em algumas outras cidades, principalmente outros estados, né, onde o decreto não necessariamente segue as mesmas medidas, e trabalhando aí para que a gente É, possa retomar isso o mais rápido possível. o que eu ia falar assim, mas todo mundo mudou depois dessa pandemia, não tem como. As empresas mudaram, nós mudamos e também a prefeitura. Por exemplo, os eventos vão ter que todos ser reformulados, assim, porque a tendência é que aglomerações sejam cada vez menores, né? Assim, então vão ter que fazer pequenos eventos. Já começou esse debate aí, como que tá? Porque tinha a feira de empreendedorismo, né? Que era bem bacana, um monte de evento muito legal para o segundo semestre aí. E agora tudo de stand-by, mas eu acredito que já está sendo repensado. Como que tá? Já, as estruturas já estão sendo revistas. Eu não vou saber te passar aqui o detalhe de cada um deles, mas as estruturas já estão sendo revistas, repensadas. O Sebrae tem atuado muito forte, de maneira online, né? Então, também para o pequeno empreendedor não ficar na mão aí nessa. Ter aí um respaldo, né? Agora, quanto aos eventos em massa, a gente realmente acredita que ele vai demorar muito para poder retornar. Não acho que seja uma coisa realmente rápida. Então, a gente vem aí pensando em reformular, pelo menos pelos próximos meses aí. E Ou agora só. reinventar, né? Ou É isso daí, reinventar. refazer, Um evento, um refazer. evento de empreendedorismo, ele pode ser repensado nos moldes digitais aí que a gente vem usando tanto. Exatamente. O que que você, eu faço essa pergunta, né, falando com umas amigas assim, quando essa pandemia acabar, o que que você vai lembrar dela? O que que você fez de diferente? Eu comecei a ligar Bruna, para todo mundo que eu para conheço. saber, né? Olha, eu sou particularmente muito otimista, sempre fui. E não dá para a gente não ver o lado bom de tudo isso, né? Salvo as necessidades, eu jamais imaginei que eu teria a condição, a oportunidade de ficar com as minhas filhas em casa todo esse período. Eu falei que quando voltarem as aulas, não quero nem saber, a direção vai ter que botar uma cadeirinha dentro da sala de aula delas para mim, porque eu que não vou conseguir É, desgrudar, eu que não vou conseguir desmamar delas tão cedo, porque a é, gente se aproximou muito, é, a gente se redescobriu, a gente se reinventou, estudar com elas mostra para a gente uma realidade muito diferente do que a gente imagina da rotina escolar das crianças, apresenta para a gente algumas fragilidades, algumas forças que a gente não teria como saber em condições normais, por mais que você leia o relatório, que você participe da vida escolar do seu filho, algumas coisas a gente só conseguiu ver durante a vivência mesmo. é. Então, o que eu tiro de tudo isso é o quanto a gente se redescobriu, se reinventou e Se vai fazer aproximou, né? muito, muito. Isso é o mais importante. Acho que é para as crianças, tudo bem que elas não podem sair, mas elas estão amando, independente da idade, né? Estar com os pais, enfim, com quem realmente é importante. Já que estamos aí na semana do Dia das Mães, como que foi o Dia das Mães? Ah, foi Alguma igual foi coisa em casa, especial? nada Comidas especial. maravilhosas? Comidas, olha, sabe o que que a minha sogra fez? Vai chegando essa época de frio, a gente adora feijoada, a feijoada dela é super tradicional na família. E ela fez a feijoada e entregou para todo mundo. Entregou aqui em casa, levou para a mãe dela na enseada, levou para a família lá em São Sebastião. Então ninguém ficou sem a feijoada do Dia das Mães esse ano. Foi diferente. Foi no sistema delivery familiar, mas ninguém ficou sem a feijoada. Isso foi bom, muito bom. Bom, então eu queria agradecer a sua participação. Se você tiver aí mais considerações, eu acho que deu para a gente falar um pouquinho de solidariedade, né, da atualização aí sobre os cuidados, né, o que o poder público está fazendo e sempre fez, mas agora todos nós unimos forças, né, poder público, privado, todos. E é isso. Eu acho que o mais legal desse Covid não é assim que eu poderia dizer, mas é que ele iguala todos, Todo né? Então, mundo. assim, não importa se tem esse cargo, se não tem, se tem dinheiro, se não tem, todo mundo tá ali.
Tá Então, acho junto. que é isso. Então, qual mensagem que você deixaria? Vamos persistir, ficar em casa, ser fortes. Pensar positivo, eu acho que primeiro de tudo, tentar enxergar as coisas boas em tudo que acontece na nossa vida. E o mais engraçado, exatamente isso que você falou, essa pandemia veio para mostrar para gente que não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem índio, não tem asiático, não tem europeu, não tem nada que separe, que classifique os seres humanos de forma diferente. Somos todos humanos, temos as mesmas fragilidades, temos as mesmas condições. A mensagem é exatamente essa. E, além disso, ela veio para mostrar também o quanto a gente precisa pensar no outro, né? Porque quando você fala de isolamento social, quando você fala, é pensando no coletivo, é pensando nas pessoas que têm mais probabilidade de terem maiores problemas. Então, não adianta você falar, o poder público não vai conseguir fazer nada sozinho, a iniciativa privada não vai conseguir fazer nada sozinha, ninguém vai conseguir fazer nada individualmente. Se a gente não somar as forças, se as pessoas não se conscientizarem da importância dos cuidados que precisam ter. Agora há pouco eu passava pelo centro da cidade, 98% das pessoas usando máscara, então eu falo, nossa, as pessoas estão entendendo e não dá para ser diferente. Nós não temos Ótimo. outra saída a não ser nos unirmos, pensarmos positivo e continuarmos fazendo a nossa parte como É cidadão, isso. Porque não temos comum. também uma data final, né? Não Enfim, temos, quando surgir ainda uma vacina, né? Quando pegar todo mundo aí, todo mundo já vai ter tido e aí vai começar a de diminuir, novo. porque. Ou começar de novo, né? A gente não Ai, que sabe ainda, situação, então a né? gente. É Mas eu verdade. acho assim que a gente está num processo aí agora para voltar à normalidade. Eu acredito muito nisso. Você quer divulgar aí o Fundo Social? É 156 que pode ligar na prefeitura, o endereço, as redes sociais, é o da prefeitura. Pode ligar através do 156. Deixa eu pegar o telefone aqui. Então, como eu disse agora, nessa época que nós estamos numa redução de jornada, né? O nosso horário geralmente é das 8 às 17 horas. Esse período nós estamos das 8 às 14, Tá. 14h30. A rua José Damaso dos Santos, número 39, que é aquela rua em frente à Anice Calçados, aquela calçada do estacionamento do Santander, da Anice Calçados, nós ficamos ali em frente. O telefone é o 3897-5656. Ótimo. 3897-5656. Muito bom. Então, gratidão por todas as informações e essa positividade. E assim seguimos. Quero Que vamos. agradecer todo mundo aqui que participou, né? E também os nossos parceiros, né? A Prefeitura, a Câmara, e tem várias empresas também, Instituto Você. Deixa eu pegar minha colinha aqui também, Pega a eu sua não colinha. lembro O de que seria de todas. nós sem as colinhas? Então, a Pamela Borges, a Dani, também fotógrafa, a Viamundi, da Flávia, a Nara Moraes, que é da Mary Kay, consultora de imagem, pessoal e profissional, o Vlad e a Vânia, do Instituto Você, a Tatiana Souza Podóloga, o Geraldo, do Grupo Focus Líder, e a Rádio Antena 8 também, que está com a gente. Então, Ah, gratidão a todos aí que estão ajudando, né, nessas informações que também são importantes. muito Valeu, um beijo para você e para as meninas e para o obrigada. nosso prefeito. Para Até, vocês tchau. também. Até.